Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora o estudo do capítulo 2, Propriedades da Água, na página 60, do livro Buriti mais Ciências para o quinto ano. Esse conteúdo faz parte dos temas estudados na unidade 2, a água. Como vocês podem observar, o capítulo 2 é apenas a página 60, é bem pequeno. Portanto, eu vou fazer a leitura do texto e em alguns momentos vou fazer pequenas explicações, mas o conteúdo é bem fácil de entender, bem tranquilo e bem rápido. Vou começar aqui a leitura então. Capítulo 2, Propriedades da Água. A água pura é incolor, vou deixar grifado aqui, inodora, não tem cheiro, e insípida, não tem sabor. Logo na primeira frase aqui, na primeira parte do texto, já é apresentado as três características principais da água. A água, ela não tem cor, ela não tem cheiro e ela não tem sabor. Portanto, se você for beber água em um local e a água for verde, amarela, marrom, se ela for uma cor diferente daquela cor translúcida, transparente, provavelmente essa água não é pura, porque a água pura não tem cor. Mesma coisa o cheiro. Qual é o cheiro da água? Nenhum. Se a água tiver com cheiro de morango, chocolate, se tiver com cheiro fedido, se estiver cheirando perfume, significa que ela não está pura. E a mesma coisa em relação ao sabor. Qual é o sabor da água? Nenhum. Ela é sem sabor. Se ela tiver com sabor de alguma coisa, é porque a água não é pura. Vamos continuar aqui a leitura. A água pura não é encontrada na natureza. Ela está misturada a outras substâncias, mas muitas vezes é impossível enxergá-las. Por exemplo, ao adicionar um pouco de açúcar e mexer, ele não fica visível, mas isso não significa que ele desapareceu. Aqui o texto está falando que muitas substâncias se dissolvem na água. Então, apenas ao olhar para a água e ver que ela está sem cor, ela está incolor, isso não significa que ela é pura. Por quê? Porque algumas substâncias são dissolvidas na água. Se você pegar o açúcar, jogar num copo de água, mexer, ele vai se dissolver na água. A água vai continuar sem cor, vai continuar incolor. Porém, ali vai ter misturado o açúcar. Por isso que é importante ter atenção a isso, pois muitas substâncias vão se dissolver na água. E é isso que está dizendo aqui na sequência. Isso acontece porque a água dissolve o açúcar e muitas outras substâncias. Essa propriedade é chamada de solubilidade. Por isso dizemos que a água é um solvente. Outras substâncias, quando entram em contato com a água, se desmancham, se dissolvem. Então a água tem essa característica de dissolver outros materiais. Você pode ver isso, por exemplo, quando você olha aquelas tinta guache, você olha assim, está escrito na caixinha, solúvel em água, ou pode ser dissolvida em água. Significa que a tinta guache desmancha na água. Você pode encontrar essas informações em vidros de tinta, em vidros de remédio, em vidros de corantes. Muitas substâncias podem ser dissolvidas na água. A água desmancha essas substâncias. Continuando aqui, nem todas as substâncias se dissolvem na água. As que se dissolvem são chamadas de solúveis. Vocês já ouviram falar do café solúvel? Café solúvel é aquele que se dissolve na água. E as que não se dissolvem são chamadas de insolúveis. Agora vamos ler aqui alguns exemplos de substância solúvel. Açúcar, substância solúvel. Quando misturamos uma colher de açúcar em um copo de água, não conseguimos mais ver o açúcar, mas isso não significa que ele desapareceu. Se provarmos a mistura, sentiremos o sabor do açúcar. O açúcar é solúvel em água. Agora, um exemplo de insolúvel. Óleo, substância insolúvel. A água não dissolve o óleo, portanto, o óleo é insolúvel em água. Note que, ao misturar água e gelo, a água fica embaixo
e o óleo em cima. Se você mexer essa mistura com uma colher, ao final da agitação, o óleo continuará sobre a água. Então, o óleo é uma substância insolúvel, ele não se dissolve na água. Você pode ver essa característica também em algumas tintas. Várias tintas, elas são insolúveis. Se você manchar a sua camiseta com aquela tinta, por exemplo, e tentar lavar com água, a tinta não vai sair, porque ela não é solúvel em água. Ao passo que se você sujar sua camiseta com tinta guache, e você olhar lá na embalagem da tinta guache, vai estar escrito assim, ó, solúvel em água. Significa que você pode pegar essa camiseta suja com tinta guache, esfregar com água e a água vai dissolver essa tinta, vai retirar essa tinta da sua camiseta. São diferenças aí, são características na realidade, características da água. Incolor, inodora e insípida. Não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. E algumas substâncias podem ser dissolvidas na água, enquanto outras substâncias não podem ser dissolvidas na água. É bem tranquilo esse texto, bem tranquilo esse capítulo, e nos vemos aí no capítulo 3 para falar sobre os ciclos da água. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!